Olá, graça e paz, família, auxílio ao Mestre. Tudo bem? Eu sou o presbítero Mauro Lúcio e hoje estamos aqui para ministrar mais uma lição no projeto Auxílio ao Mestre. Trata-se da primeira lição do ano de 2020, no qual estaremos estudando antropologia bíblica, que é o estudo do homem. Este trimestre nós aprenderemos lições maravilhosas. Eu tenho a certeza que eu serei edificado, você será edificado e juntos seremos impactados pelo poder da palavra do nosso Deus. E a lição de hoje é a lição de número 1. Adão, o primeiro homem. Na lição de hoje nós vamos compreender como foi que se deu a criação do homem e o que antecedeu a sua criação. Nós somos do postulado de que o homem ele foi criado. Ele não é fruto de uma evolução. A antropologia bíblica, ela tem por objetivo apontar a criação do homem, o seu Criador, o propósito de Deus para a sua vida, a sua vocação, a sua chamada e alertar-lhe que um dia ele terá que se apresentar diante do seu Criador para receber o seu galardão ou para receber a sentença final, em virtude das escolhas que ele fez nesta vida. Isto e muito mais que envolve e aborda a antropologia bíblica. A doutrina bíblica do homem. Nesse tópico nós vamos nos deter a definir o que é a doutrina bíblica do homem, que é a antropologia. Antropo vem de homem e logia vem de estudo. É o estudo do homem. Diferente da proposta da academia, que estuda também essa disciplina, antropologia, nós vamos beber direto da fonte mais confiável, que é a Bíblia, que é o único livro de regra e fé para nós que professamos a fé em Cristo, no único e verdadeiro Deus. Definição, também conhecida como antropologia bíblica, a qual visa estudar, definir e compreender o homem a partir das Sagradas Escrituras. Alguns dos pilares centrais dessa doutrina são definir como o homem foi criado e o seu Criador, a razão da sua existência, a missão que lhe foi outorgada, seu primeiro estado original e sua queda posterior, os efeitos colaterais decorrentes da queda, seu livre arbítrio, a redenção oferecida, seu destino final decorrente das escolhas realizadas. Meu irmão, a antropologia bíblica, ela tem como objetivo estudar o homem a partir das escrituras sagradas. Por isso que ela toma o nome de antropologia bíblica, ou estudo do homem. Então, ela tem alguns pilares centrais do qual ela trabalha. Primeiro, que é definir como o homem foi criado. Então, daí já vem o postulado do criacionismo e não evolucionismo. O homem ele foi criado. E entender quem foi o seu criador. O homem não é fruto de um acaso, de uma evolução.
Segundo, também é compreender a razão da sua existência. Ninguém veio a este mundo por acaso. Ninguém nasceu para ficar perdido e desorientado. Deus não criou ninguém para ser lançado no lago de fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Todos que vieram a este mundo e que chegarem a este mundo, que chegarem a nascer, todos Deus tem um propósito. Eles precisam compreender a razão da sua existência, a missão que lhe foi outorgada. Para cada vida, Deus tem um propósito. Jeremias, ele escreveu no capítulo 1, no versículo 5, antes que eu te conhecesse. Jeremias escreveu no capítulo 1, no versículo 5. Jeremias, antes que você existisse, eu já te conhecia. E antes que você saísse do ventre da tua mãe, eu te consagrei e te santifiquei e te separei como profeta. Então, Deus já conhece o homem antes mesmo da sua existência. Então, ninguém vem a este mundo aqui por acaso, tá bom, meu irmão? A antropologia, ela também vai falar da queda do homem, o seu estado original, os efeitos decorrentes desta queda e também fala do livre-arbítrio, que o homem é livre para fazer as suas escolhas. A antropologia bíblica também ela vai falar da redenção oferecida. Ela também fala do destino final decorrente das escolhas realizadas por este homem. Então nós vamos ver que a antropologia, eu citei apenas alguns pilares, mas tem muito mais, irmão. Ela envolve várias outras doutrinas bíblicas. Na verdade, todas as doutrinas bíblicas, elas estão entrelaçadas, estão interligadas, nenhuma entra em choque com a outra. Fundamento. As Sagradas Escrituras é o único fundamento desta doutrina e nenhum outro mais. Embora tenha sido escrita por homens, a Bíblia assevera que estes homens foram divinamente inspirados pelo Santo Espírito de Deus na sua composição. A Bíblia é o único livro de regra de fé para os cristãos. Ela é a expressão da mente de um Deus infinito se revelando a seres finitos. E é compreensível que o homem não consiga extrair todas as riquezas e verdades nela contidas. Meu amado, você vai observar que eu não coloquei fundamentos, porque eu sou crítico literário. Pela graça e misericórdia de Deus, tenho formação acadêmica no jornalismo. Faço análise do discurso. E ao me deparar com a revista, quando o comentarista Claudionor de Andrade, ele coloca fundamentos, que ele coloca a Bíblia como regra de fé, concordo, ele está certo, mas quando ele vem colocar o credo da Igreja, da Assembleia de Deus, que foi escrito pelas autoridades reconhecidas da Igreja, eu confesso que eu me senti Martinho Lutero lendo as teses e as bulas papais. Meu irmão, o único fundamento da teologia ou da antropologia bíblica é a Bíblia, irmão. Não existe outro fundamento que seja o credo da Assembleia de Deus ou qualquer outra autoridade, porque senão daqui a pouco, meu irmão, a palavra desses homens vai acabar tendo o mesmo peso da palavra de Deus, irmão. Isso aí é fácil você manipular as pessoas, induzindo-as ao erro. Isso já ocorreu no período medieval, daí onde surgiu a Reforma Protestante.
porque a palavra do Papa naquela ocasião tinha o mesmo valor ou maior ainda que as Escrituras Sagradas. Então eu compreendo que há um único fundamento, que é a Sagrada Escritura, que é a Bíblia. Agora nós precisamos entender que a Bíblia ela foi escrita por homens divinamente inspirados por Deus na sua composição. Deus usou homens, aproximadamente 40 escritores. E nós precisamos compreender que a Bíblia, irmão, ela é o único livro de regra de fé para os cristãos. Não temos livros de Karl Marx, não temos livros de filósofos, pensadores ou dos pais da igreja que seja livro de regra de fé. A fonte onde todos bebem é a Bíblia. Ela é a única autoridade no assunto, quando o assunto é regra e fé. Tá bom, meu irmão? Regra de fé. Ela é o quê? A expressão da mente de um Deus infinito se revelando a seres finitos. Meu irmão, a Bíblia, ela é a mente de Deus. Um Deus infinito se comunicando a pessoas finitas. Então, o que nós percebemos aí? Uma primeira dificuldade. O texto é revelado, o texto é perfeito. A Bíblia é maravilhosa, mas é compreensível que haverá dificuldades de compreensão e assimilação de todas as verdades que estão contidas na Bíblia. O assembleiano interpreta a antropologia sobre a ótica e a visão da Assembleia de Deus. A presbiteriana interpreta a antropologia sobre a ótica e a compreensão que eles têm do texto e da palavra de Deus. Isto é compreensível. Agora, querer colocar o credo de uma instituição como fundamento para compreender a antropologia é muita prepotência, é um equívoco muito grande. Então a Bíblia é o único livro de regra de fé. Há divergências de opiniões quanto ao assunto, sim. Alguns são do postulado da tricotomia, que o homem é corpo, alma e espírito. Outros são do postulado da dicotomia, que o homem ele é a parte material física e a parte imaterial. Mas isso aí são divergências quanto à interpretação do texto. Mas não podemos asseverar que a nossa teologia seja a mais perfeita. É a forma como entendemos e compreendemos o texto. Mas o único fundamento para a antropologia bíblica é a própria Bíblia, e nenhum outro livro ele tem peso como as Escrituras Sagradas. Objetivos: trazer respostas ao homem quanto à sua criação, sua missão e o que o aguarda na eternidade. Levar o homem a compreender a total dependência deste para com Deus e a aceitação do plano da redenção, a qual foi idealizada por Deus, executada por Jesus, o qual, enquanto homem perfeito, viveu na total dependência do Espírito Santo. Outro objetivo diz respeito ao livre-arbítrio. Por intermédio dele, o homem escolhe fazer o bem ou o mal, se sujeitar a Deus ou rejeitá-lo. Então, aqui nós observamos alguns objetivos. Há muito mais do que isso, irmão. Isso aqui é o que eu consegui sintetizar para falar dentro desse tempo aí de aproximadamente 1 hora. Então, ela tem como proposta e objetivo trazer respostas ao homem quanto à sua criação. Uma pergunta que mexe com a mente do homem, que ainda não teve um encontro com Deus. Quem eu sou? De onde vim? O que faço aqui? Para onde vou? A antropologia bíblica ela tem a proposta de trazer esta resposta.
Então, uma das propostas dela diz respeito a trazer a informação quanto à criação do homem, a sua missão e o que o aguarda na eternidade. Quem eu sou? Sou uma obra das mãos de Deus. O que faço aqui? Cumprindo o propósito do meu Criador que me delegou uma missão. Para onde vou? A uma eternidade após esta vida. Então, a antropologia, ela traz estas respostas. Ela tem também como objetivo levar o homem a compreender a total dependência que ele tem de Deus, que ele não é independente, dono da sua vida, dono da razão, que ele é um eterno carente, necessitado e dependente da graça, da bondade, da misericórdia de Deus. Levar esse homem também a compreender e aceitar o plano da redenção. Por que o plano da redenção? Porque houve uma queda do gênero humano lá no começo, Adão e Eva. E esse plano da redenção, ele foi idealizado por Deus, executado por seu Filho Jesus Cristo, o qual, enquanto homem perfeito que aqui viveu, que ele tomou a forma humana, e ele foi o homem perfeito porque ele não pecou, ele viveu na total dependência do Espírito Santo. Então, o plano da redenção envolve a Trindade. O Pai que idealizou, o Filho que executou e o Espírito Santo que capacitou o Filho a viver como homem perfeito. Tudo que Jesus fez, as tentações que enfrentou, ele só conseguiu fazer porque estabeleceu uma comunhão íntima com o Espírito Santo. Outro objetivo da antropologia bíblica diz respeito à questão do livre-arbítrio. O homem, ele não foi criado como um ser que adora a Deus por obrigação. Ele tem livre-arbítrio. Por intermédio desse livre-arbítrio que Deus lhe concedeu, ele vai decidir se vai se sujeitar a Deus ou se ele vai rejeitar a Deus. Então, quando nós estudamos a antropologia bíblica, nós vamos também nos deparar com a questão do livre-arbítrio. O homem é livre para fazer as suas escolhas, crer em Deus ou não crer em Deus, obedecer a Deus ou não obedecer a Deus, viver os princípios e os padrões estabelecidos na palavra de Deus ou rejeitar todos eles. Mas é fato que um dia esse homem terá que se apresentar perante o seu Criador. E nesta hora ele terá que prestar contas de todas as escolhas que fez e por ter obedecido ou rejeitado a Deus. A criação dos céus e da terra. Nesse tópico nós vamos compreender que Deus criou os céus e a terra. A primeira criação de Deus se deu a partir dele criar os céus. Depois ele cria os anjos e, posteriormente, o relato bíblico se volta para os detalhes da criação em relação ao planeta Terra. A criação dos céus e dos anjos. Deus não criou os céus, os anjos, a terra, o homem e os demais seres por se sentir solitário e entediado. Ele é pleno em si mesmo. A criação é, antes de tudo, um ato do seu amor e poder. Ele criou os céus. O primeiro se refere à sua habitação, o segundo se refere ao céu sideral, que é o espaço cósmico, onde se encontram os planetas, as estrelas e os cometas. Os
anjos foram criados por Deus. Não há menção de como e quando eles foram criados. Eles habitavam originalmente no céu com Deus e todos o adoravam na mais plena harmonia. Aqui, meu irmão, o comentarista, ele dá uma breve pincelada mostrando a criação dos céus e dos anjos. Meu irmão, quando Deus decide criar os anjos, criar o homem, os seres e toda a obra da criação, Deus não o fez porque ele estava se sentindo solitário, entediado, ele queria receber a glória, a adoração. Primeiro, você tem que entender que Deus ele é pleno em si mesmo. Se eu não adorá-lo, se você não adorá-lo, a glória dele é tão grande, é tão excelsa, que Deus ele é pleno em si mesmo. Então, a criação, ela é, antes de tudo, um ato do amor de Deus e também uma manifestação do seu poder, da sua glória e da sua majestade. Então nós destacamos que ele criou os céus. Observamos que ali está no plural e não no singular. Mas que céus são estes? São pelo menos 3 céus. Mas eu vou destacar 2 aqui porque o céu, referindo-se à terra, que é o espaço onde nós habitamos, ele não é mencionado aqui nesse momento. Então, o primeiro céu é o céu, meu irmão, onde está a habitação de Deus. É onde Deus habita, está a sua glória, a santidade, a morada dos anjos, tá bom, meu irmão? Pelo menos aqueles que mantiveram seu estado original. O segundo céu se refere ao céu sideral. Isso aí é um termo que nós encontramos na ciência. É o espaço sideral, que é o espaço cósmico, onde se encontram os planetas, as estrelas e os cometas. Então, esse é considerado o espaço, o céu sideral ou o espaço sideral. Quando nós olhamos e vemos a Lua, as estrelas, os planetas, as fotografias que Marte, Plutão, Vênus. Então, aquilo ali é o espaço sideral ou o céu sideral. Tá bom, meu irmão? Os anjos, eles foram criados por Deus. Agora, nós precisamos compreender que não há uma menção aqui quantos anos atrás que os anjos foram criados. É fato que eles foram criados antes dos homens e após a criação dos céus. Porque primeiro Deus cria os céus e depois ele cria os anjos. Porque senão os anjos não haveriam onde habitar, onde morar. Então, originalmente, todos os anjos, irmãos, habitavam no céu com Deus e todos o adoravam na mais plena harmonia. Lúcifer e todos os demônios que desceram com ele, todos os anjos que desceram com ele e que posteriormente ele é conhecido como Diabo, Satanás, a grande serpente, e os anjos passaram a tomar título de demônios, porque eles perderam a parte da glória que eles tinham, mas o que restou é o suficiente para fazer um estrago muito grande no gênero humano. Então a maldade deles é muito grande. Originalmente, eles adoravam a Deus em plena harmonia, tá bom, meu irmão? Eles estavam habitando com Deus. Até que um dos querubins, chamado Lúcifer, intentou tomar o lugar de Deus e ele foi lançado para fora com 1/3 parte dos anjos que intentaram tomar o trono e a habitação de Deus. É muito abuso, né, irmão? Vai ser folgado assim mais longe. Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Deus a tudo criou com inigualável sabedoria. Deus criou todas as estrelas, os astros e os planetas. Um destes planetas foi alvo especial da sua atenção. A Terra foi criada de forma diferenciada.
Tudo nela foi criado tendo em vista a perpetuação das espécies. Do pó da terra, Deus criaria a obra mais sublime, a coroa da criação, a saber, o homem. Antes de criar o homem, Deus criou a fauna e a flora para que o homem cuidasse de tudo, a começar pelo Jardim do Éden e, em outro momento, toda a sua descendência daria continuidade a esse trabalho em todo o planeta. Então nós observamos que Deus criou, irmão, tudo com uma sabedoria inigualável. Deus criou, meu irmão, o universo. Hoje a ciência ela já caminha para a compreensão do multiverso, que não há um universo, é uma multiplicidade de universos. A Via Láctea, na qual nós vivemos, e onde é o Sol, a Terra e os planetas girando em torno do Sol, meu irmão, ela é apenas uma dentre bilhões de outras galáxias. O Sol é apenas um dentre milhões de outros sóis. Então nós observamos que tudo que Deus criou foi maravilhoso, é perfeito e funciona na mais perfeita harmonia. Agora, de toda a obra da criação, um planeta em especial foi alvo da atenção de Deus. Que planeta é esse? O planeta Terra. Porque o planeta Terra, ele foi criado, idealizado por Deus, para que nele pudesse ocorrer vida e a perpetuação e a procriação das espécies. Então Deus preparou o planeta Terra para que nele houvesse vida, para que nele ele colocasse o ser humano, a criação, os seres viventes e pudesse ter um ambiente propício para a procriação. Tá bom, meu irmão? Do pó da terra, desse planeta, Deus criaria, meu irmão, a obra mais sublime, a coroa da criação, que é o homem. Eu e você somos a coroa da criação de Deus, porque nós somos a imagem, a semelhança de Deus. Amém, querido? Então, antes de criar o homem, Deus criou a fauna e a flora para que o homem cuidasse de tudo. Então, Deus criou a vegetação, Deus criou as árvores, as plantas, o habitat, Deus criou os animais, para que o homem pudesse cuidar, administrar, primeiro começando pelo Jardim do Éden e posteriormente o homem cuidaria de todo o planeta de forma sustentável. Deus é magnífico. Deus, ele é tremendo em poder, em glória e em majestade. Glórias a Deus. A criação de Adão, o primeiro ser humano. Nesse tópico nós vamos nos deter a falar da criação de Adão, que foi o primeiro homem. Meu irmão, o homem, a criação dele difere de todos os atos da criação. Em toda a criação, Deus participa de forma direta. Mas na criação de Adão, Deus participa de forma direta e explícita. Porque em todos os atos da criação, Deus disse, haja. Ou seja, ele liberou a palavra e tudo veio à existência. Agora, na criação do homem, Deus não se limitou a dizer, haja o homem. Ele diz, façamos o homem. Então, nós vamos observar que o homem difere de todas as obras da criação. O concílio da divindade sobre a criação do homem. Os instantes que antecederam a criação do homem
revelaram o diálogo da Trindade Santa. O homem foi primeiro pensado, planejado e arquitetado a partir do consenso entre a Trindade. Cada detalhe do seu corpo, a sua capacidade de interagir com o mundo à sua volta, com o seu semelhante, com o Criador, sua missão, a perpetuação da espécie, os filhos e tudo mais foi devidamente planejado. Então nós observamos que na criação do homem houve um envolvimento da Trindade, porque ali está no plural, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós compreendemos pela teologia, pela hermenêutica, a interpretação do texto, que ali Deus não está dialogando com anjos, Deus não está dialogando com Miguel, Gabriel ou com Lúcifer. É um diálogo entre o Pai, o Filho e o Espírito. O homem, irmão, antes dele ser criado, você precisa compreender que ele foi primeiro pensado. A Trindade. Deus não faz nada de improviso, no ímpeto, ele faz tudo planejado. O Cordeiro de Deus que foi morto antes da criação do mundo. Então, nós observamos que Deus não faz nada de improviso. Ele, na verdade, Isaías fala que ele anuncia o fim antes do começo. Então, o homem primeiro ele foi pensado, planejado e arquitetado a partir do consenso entre a Trindade. Então, houve um consenso, como nós faremos o homem, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esse foi um consenso, tá bom, meu irmão? Daí o termo de concílio, diálogo, entendimento. Cada detalhe do corpo do homem, meu irmão, o sistema digestivo, visão, audição, sistema cardiovascular, o sistema reprodutor, meu irmão, o sistema imunológico, meu irmão, cada detalhe que envolve o corpo humano, ele foi devidamente pensado. Porque Deus, meu irmão, ele pensou, idealizou o homem. Ele também, cada detalhe, a sua capacidade de interagir com o mundo à sua volta. Deus dotou o homem o quê? De corpo, alma e espírito. Com o corpo, o homem estaria interagindo com o mundo físico. Com o seu espírito, ele iria se relacionar com Deus, com o mundo espiritual. E com a sua alma, ali habitaria o seu intelecto, razão, vontade, desejo. Então, Deus pensou em cada detalhe acerca da sua missão, da perpetuação da espécie, os filhos e tudo mais foi devidamente planejado por Deus. É maravilhoso, o meu tempo não permite, mas Deus, ele criou o homem e pensou em cada detalhe. Glórias ao nome do Senhor. Deus cria Adão, o primeiro ser humano. A forma como o homem foi formado o difere de toda a obra da criação de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo atuaram em conjunto no ato da sua criação. Adão foi criado pelas mãos de Deus. Em suas narinas foi soprado o fôlego de vida e ele passou a ser alma vivente. O homem foi constituído de forma trina, corpo, alma e o espírito. O homem é fruto de uma criação e não de uma evolução, conforme asseguram alguns postulantes da teoria da evolução. Meu querido, quando nós olhamos o relato bíblico, da forma como Deus cria Adão, é como se ele tivesse dado uma
pausa de tudo que ele fez, ele diz, haja luz, houve luz, e a palavra sempre foi haja, ou seja, aconteça, que seja assim. Então, meu irmão, na criação do homem há um envolvimento explícito, direto do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nenhum outro ser criado, Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida. A Bíblia não fala como os anjos foram criados e de que material que eles foram feitos, mas a Bíblia relata que o homem foi feito do pó da terra. O homem foi criado pelas mãos de Deus e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E esse passou a ser alma vivente. Então o homem, ele é diferente de toda a obra da criação de Deus. Eu destaco mais o seguinte, o homem foi constituído de forma trina. Olha, Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E o homem, corpo, alma e espírito, seria coincidência ou seria uma marca do Criador? Nós compreendemos que o homem, irmão, ele é fruto de uma criação, de uma mente pensante, de um Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. O homem não é fruto de uma evolução, conforme asseguram alguns postulantes defensores da teoria da evolução. O homem foi feito perfeito. Amém, meu querido? Adão, ele foi feito já varão. A idade de Adão, alguns teólogos é do postulado de que Adão, quando foi criado por Deus, ele tinha pelo menos 21 anos de idade. A forma física dele, quem olhasse para ele acreditaria que ele teria pelo menos 21 anos de idade, porque ele é chamado de varão. E varão na Bíblia é considerado como a partir da idade de 21 anos, quando ele está apto para a guerra. Tá bom, meu irmão? Então, meu irmão, o homem, ele não é fruto de um acaso. Ele foi criado, planejado por Deus de forma especial. Houve um envolvimento da parte de Deus. Façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Glórias a Deus. Eu não sou descendente de macaco, tá bom, meu irmão? Embora tem muita gente que faça macaquice por aí, mas eu sou fruto da mente e da criação desse Deus tremendo e magnífico. O homem torna-se alma vivente. Todos os demais seres foram criados a partir da palavra proferida por Deus, haja. Com o homem não foi assim. Deus se envolveu pessoalmente de forma direta e explícita. Ao soprar em suas narinas, Deus o dotou de razão, vontade e emoção. Deu-lhe a capacidade de pensar, criar, imaginar, sentir, se emocionar, amar e ser amado. Ao findar de cada dia, o Criador se apresentava para dialogar com o homem. A comunhão entre ambos era perfeita. Aqui, meu irmão, nós destacamos sobre o homem torna-se alma vivente. Então, o homem ele foi formado do pó da terra. Então, eu já destaquei que a forma como o homem foi criado difere de todos os atos da criação de Deus, tá bom, meu irmão? Então, com o homem foi diferente. Quando Deus sopra nas narinas do homem, Deus o dotou de razão, vontade e emoção. Então, o homem, ele é o quê? E na psicologia, nós compreendemos que isso aí é uma personalidade. É alguém que tem consciência de si mesmo. O gato, o animal, os animais, o leão, o boi, eles não têm consciência da própria existência. Nós temos consciência da nossa existência porque nós temos personalidade, razão, vontade e emoção.
Deus, meu irmão, ao soprar nas narinas do homem, também dotou-lhe da capacidade de pensar, criar, porque ele é a imagem de Deus, e Deus é criador, então Deus dotou o homem também da capacidade de criar, de imaginar, sentir, se emocionar, amar e ser amado. Meu irmão, é fascinante a obra de Deus, como Deus cria o homem. Eu destaco que ao findar de cada dia, o Criador se apresentava para dialogar com o homem. A comunhão entre ambos era algo maravilhoso. Era uma comunhão íntima, era uma comunhão perfeita, porque Deus tinha prazer em dialogar com o homem. Deus tinha prazer em se apresentar ao homem na virada do dia. Era o momento mais desejado do homem. Era o momento em que o Criador se apresentava a ele. Muitos dizem não acreditar na existência de Deus. É um direito e uma escolha da pessoa. Mas aqueles que escolheram Jesus como Senhor e Salvador, sabe o quão é maravilhoso, como é o momento mais sublime estar aos pés do Senhor, dialogar com Ele, interagir com Ele, adorá-lo na beleza da sua santidade, porque Ele é lindo, Ele é belo, Ele é maravilhoso, Ele é glorioso, Ele é majestoso, Ele é tremendo, Ele é magnífico. Um instante só aos pés dEle, toda lágrima, toda tristeza, toda angústia se derrete, porque na presença dEle até a tristeza salta de alegria. Glórias ao nosso Deus. A missão e a tarefa do homem. Quando Deus criou o homem, Deus não criou o homem para ociosidade, para o homem ficar deitado na rede, tomando água de coco e comendo mamão com açúcar. Deus criou o homem com missão e tarefa específicas. É o que nós vamos compreender nesse tópico. Glorificar a Deus. Todos os demais seres foram criados para glorificar a Deus. O homem é o único ser criado que adora a Deus de corpo, alma e espírito. Isto se dava de forma espontânea e natural. Todos os atos, palavras, pensamentos, intenções e ações glorificavam única e exclusivamente a Deus. O homem foi dotado com a capacidade de adorar a Deus com todo o seu ser, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. Então, o homem foi criado. Uma das missões do homem é glorificar a Deus. Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e nunca se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Quando Deus criou o homem, meu irmão, até a criação do homem e a adoração do homem difere de todos os seres criados, porque todos os seres glorificam a Deus. Agora, o homem é o único ser criado por Deus que o adora em espírito e em verdade. Ele adora de corpo, alma e espírito. Como é adorar a Deus no corpo? Quando eu não me envolvo com o pecado, quando eu digo não ao diabo, quando eu digo não às minhas paixões. Como é adorar a Deus na alma? É todos os meus pensamentos, todas as minhas intenções, todos os meus projetos, todos os meus pensamentos visam glorificar a Deus e exaltar ao Senhor. Como é glorificar a Deus no Espírito? É quando o seu espírito está em
plena comunhão com Deus. É quando você o adora, não somente no templo, não somente com um hino, é quando dos seus lábios, lá no fundo do seu ser, você coloca para fora tudo que você sente por Ele. Por isso que nós devemos adorar, glorificar a Deus. Nós não podemos ser mendigos espirituais. Nós temos que adorá-lo na beleza da sua santidade. O homem foi criado para adorar a Deus de corpo, alma e espírito. E isto, irmãos, se dava em Adão de forma espontânea e natural. Deus não ordenava: Adão, 3 horas da tarde, está na hora de você me adorar. Aí Adão parava tudo, prostrava o joelho e ia lá adorar a Deus. Meu irmão, quando Adão estava lá arando a terra, ele estava adorando a Deus. Quando Adão estava trabalhando, ele estava adorando a Deus. Quando Adão tinha os seus momentos com a sua companheira, ele estava adorando a Deus. Quando Adão estabelecia projetos, planos, os seus pensamentos, intenções e ações, todos eles, irmãos, tinham como única e exclusivamente o objetivo de glorificar, adorar a Deus. Meu querido, o homem foi dotado com a capacidade de adorar a Deus com todo o seu ser, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. Glórias ao nome do Senhor. Eu começo a falar desse negócio aqui, meu irmão, eu começo a sentir a glória de Deus, eu começo a sentir a razão da minha existência, porque que eu fui criado, porque você foi criado. Nós fomos criados para glorificar a Deus, para adorá-lo na beleza da sua santidade, glorificá-lo no nosso corpo, glorificá-lo na nossa alma, glorificá-lo no nosso espírito. É por isso que o apóstolo Paulo afirma: sede, pois, o vosso corpo, alma e espírito irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias ao nome do nosso Deus. Aleluia, Jesus. Propagar a espécie. Na dimensão espiritual, aos anjos não foi dada a capacidade de procriação. Na dimensão física e material, a procriação é um atributo inerente às espécies. Com o homem, Deus estabeleceu um padrão a ser observado. A procriação se daria entre um homem e uma mulher, os quais deixariam a casa de seus pais e iniciariam uma nova família. Neste ambiente, os filhos seriam criados com amor, dedicação e envolvimento dos pais. Então, Deus, ao criar o homem, ele também tinha a missão do homem o quê? Proliferar, o homem gerar filhos, tá bom? Procriação. Então, meu irmão, eu destaco que na dimensão espiritual, os anjos, eles não procriam. Miguel não é pai de Gabriel, Gabriel não é pai de querubins, serafins e de anjos ou arcanjo. Então, meu irmão, os anjos, eles foram criados por Deus. Eles são assexuados. Eles não têm nem sexo masculino e nem sexo feminino. A genitália masculina ou a genitália feminina, tá bom, meu irmão? Eles são assexuados. Na dimensão física ou material na qual nós vivemos, essa dimensão planeta Terra, a procriação, a capacidade de se reproduzir, é um atributo inerente às espécies. Você está compreendendo? No mundo espiritual não existe a possibilidade, a capacidade do anjo se reproduzir. Mas na dimensão física, está aí, meu irmão, é um atributo. Deus dotou as espécies com a capacidade de procriação. Agora, em relação ao homem, ele não teria um padrão semelhante aos animais. Os animais, eles iriam se procriar, mas o homem, a procriação, ela
tem que estar envolvida, inserida dentro do compromisso. Quando antes de Adão conhecer Eva, por isso deixará o homem, pai e mãe, e unir-se à sua esposa, e serão ambos uma só carne. Antes de Adão partir para o abraço e desfrutar das delícias da procriação, ou da bênção do sexo que Deus criou, que tem como uma das finalidades a procriação, a completude e a realização do casal, primeiro Adão teve que se envolver com o compromisso. E nós temos um padrão monogâmico, homem e mulher, um homem e uma mulher. Não era homem com homem, porque Deus não criou dois Adão e Ivo, não criou o Evo e Eva. Deus criou um macho e uma fêmea. E esta procriação, ela se daria dentro de um conceito que se chama família. Tá bom, meu irmão? Por isso deixará o homem pai e mãe, ou seja, ele vai sair da casa do pai, vai cortar aquele umbigo, aquele cordão umbilical que prende o filho ao pai e à mãe, e ele vai continuar a sua história, vai dar início ali a uma família. E nesse ambiente cercado de amor, carinho, envolvimento do homem e da mulher, viriam os filhos que necessitariam do amor, do carinho, da atenção do pai e da mãe, tá bom, meu irmão? Então, a procriação do gênero humano, ela difere da procriação das demais espécies, porque a primeira instituição que Deus criou foi a família. Então, uma das missões de Deus que Deus deu a Adão foi a procriação. Vou contar um segredo aqui, irmão. Você que é casado, você que é casada, para de picuinha, para de briga, para de arrumar barraco, de botar o marido para dormir no sofá, de não dar atenção na sua mulher porque brigaram e os casal não tem mais aquela vida íntima. Sabe por quê? Esta bênção chamada sexo, nós só vamos desfrutar dela aqui nesta vida. Lá na eternidade, com o corpo glorificado, nós não vamos ter mais a capacidade de procriar. Não teremos mais sexo. Tá bom, meu irmão? Lá, Deus, a comunhão com Deus, o envolvimento com Deus será tão grande que nós descobriremos um prazer muito maior do que este. Mas enquanto a gente não chega lá, meu irmão, vamos desfrutar. É por isso que a Bíblia fala, goza a vida com a mulher da tua mocidade. Tenha uma vida sexual abençoada e ativa, porque isso também, meu irmão, é bênção de Deus. Governar e administrar o planeta. O homem não foi criado por Deus para a ociosidade. O trabalho sempre fez parte do projeto de Deus para ele. A princípio, Adão deu nome a todos os seres criados. Coube ao homem a tarefa de cuidar e cultivar o jardim do Éden. Este deveria explorar a terra de forma a suprir todas as suas necessidades, e isto de forma sustentável. Não se deve ignorar o fato de que o primeiro homem era detentor de um vigor físico e capacidade intelectual para interagir com a natureza como nenhum outro. Outra função de Deus, missão de Deus para o homem, era governar e administrar o planeta. Então o homem ele era o representante de Deus aqui nesse planeta. Os céus e a terra pertencem a Deus, mas ele confiou ao homem o
o governo, a administração do planeta. Então, a ociosidade, o ficar à toa, descansando, sem trabalho, esse trem não é de Deus, irmão. Então Deus fez o homem para o quê? Ser gestor, administrador do planeta Terra. A princípio se daria no jardim do Éden, tá bom, meu irmão? Então, quando o primeiro trabalho de Adão, Deus traz todos os animais. Deus traz a vaca, o cavalo, a zebra, a girafa, o rinoceronte, o hipopótamo. Deus traz todos os seres, o beija-flor, o pica-pau, a arara azul, e todos os seres. E apresenta para Adão. E Adão vai catalogar todos os animais. Ele vai dar nome a todos os animais. Você já observou que a vaca realmente tem cara de vaca? Que a vaca não tem cara de cavalo? Que o hipopótamo realmente tem cara de hipopótamo, o hipopótamo não tem cara de zebra? É só uma brincadeira. Mas tudo aquilo que Adão colocou o nome foi aquele nome que Deus deixou. O que eu vejo ali? Deus querendo mostrar ao homem tudo que ele havia criado. Então Deus ali estava trabalhando. Agora o homem também coube a tarefa de cuidar e cultivar o jardim do Éden, tá bom, meu irmão? Ele não ficaria ocioso ali não, meu irmão. Trabalho, tá bom, meu irmão? Porque mente vazia é oficina do diabo. É um ditado popular, mas é uma verdade. Então ele deveria explorar a terra de forma a suprir todas as suas necessidades, e isto de forma sustentável. Adão, irmãos, ele viveria em plena harmonia com a natureza, com o ecossistema, respeitando, porque a natureza era obra também das mãos de Deus. Era uma criação de Deus e Deus amou tudo que ele fez. Tá bom, meu amado? Agora eu destaco que nós não devemos ignorar o fato de que o primeiro homem, Adão, ele era detentor de um vigor físico, ou seja, a força física de Adão, a disposição para o trabalho, irmão, é algo jamais imaginado. Ele tinha prazer. Quando ele estava ali arando a terra, cuidando do jardim, e Eva auxiliando, eles faziam aquilo com prazer, com gozo, com alegria. Aquilo ali, eles se sentiam realizados em fazer aquilo que Deus colocou na mão dele. E Adão, ele era dotado, irmão, de uma capacidade intelectual para interagir com a natureza como nenhum outro. Ele não tinha tecnologia, ele não tinha os recursos que nós temos hoje, mas ele conseguia administrar, governar, cuidar do jardim do Éden. Adão não era um aloprado, um menino. Adão era um homem inteligente, capacitado e intelectual. Amém, querido? Espero aqui ter, de certa forma, contribuído para a sua ministração junto à classe. Não deu para abordarmos outros temas relacionados à antropologia bíblica, mas esta é apenas a primeira lição. Tem mais outras 12 lições ou 11 lições pela frente, no qual nós poderemos explanar e aprofundar em outros temas. Se você desejar esse material, você pode me procurar no meu telefone que está aí com o meu WhatsApp, e eu vou enviar para você esse material e este slide. Você não vai pagar nada, porque o nosso projeto é um projeto sem fins lucrativos, tá bom, meu irmão? Mas, todavia, aqueles que são movidos pelo Espírito Santo, compreendem que esse projeto é um projeto de Deus para edificar vidas, eles podem nos ajudar a dar continuidade a esse trabalho. Eu agradeço a Deus pela sua vida, por você estar nos ajudando, nos abençoando,
orando e intercedendo pelas nossas vidas. Eu gostaria de pedir você para compartilhar, se inscrever no canal, deixar um comentário e todo domingo às 16 horas nós estamos fazendo as nossas transmissão ao vivo para falar da lição que será ministrada no domingo seguinte. Quem sabe em outra ocasião nós podemos mudar esse dia. Mas a princípio, domingo, 16 horas, eu tenho um encontro marcado com você. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pelo estudo da tua palavra. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados a ti. Meu Deus, ensina-nos a compreender que o Senhor tem um projeto para as nossas vidas, que o Senhor tem um plano para cada um de nós. Nós somos criados para glorificar ao Senhor no corpo, na alma, no espírito, no pensamento, nas intenções, com todo o nosso ser, com toda a nossa força, com todo o nosso intelecto. Meu Deus, ensina-nos a adorar ao Senhor, glorificar ao Senhor no nosso casamento, no nosso ministério, no nosso trabalho, em tudo que fizermos, seja uma expressão de louvor, adoração e gratidão ao Senhor. Meu Deus, nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Meu amado, 2020 chegou. Para alguns, está batendo na porta porque vai assistir esse material. Em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui no ano de 2020 para ministrar a próxima lição. Mas eu tenho a certeza no meu coração que nem eu e nem você estaremos aqui. Em caso de arrebatamento, nós nos encontraremos com o Senhor por sobre as nuvens. E lá nós iremos adorá-lo com todo o nosso ser, com toda a nossa força, com toda a nossa essência, do jeito que nós sempre sonhamos e desejamos. Fique na paz, Deus o abençoe, eu te encontro por sobre as nuvens, no nome de Jesus.